Olá a você que nos acompanha pelas mídias sociais de nossa paróquia. Começa agora o programa Você Sabia? Hoje, então, estamos no 5º dia desta nossa programação especial que o programa tem abordado, tem tratado sobre a festa do Divino Espírito Santo. Um estudo, um aprofundamento das origens e do pensamento que influenciou o surgimento da festa do Divino Espírito Santo. Hoje, dando continuidade, trataremos dos franciscanos e do resgate da filosofia de Joaquim de Fiore. Encerramos o programa de ontem comentando que a doutrina de Joaquim de Fiore foi condenada pela Igreja, porque ele deturpou ali a importância e as pessoas da Santíssima Trindade, sobretudo, ao longo de toda a revelação divina. Parece que teve ali um mal entendido por Joaquim de Fiore, a tal ponto então da doutrina condenar, da Igreja condenar a sua doutrina, e que os seus seguidores também foram perseguidos, e alguns deles fugiram, se exilaram, foram escapar da condenação lá para as ilhas dos Açores. Enfim, vimos que Joaquim de Fiore foi ali do século XII, sobretudo esse pensamento ali foi no final do século XII, e exatamente no século XIII foram os franciscanos que resgataram esse pensamento de Joaquim de Fiore. Mas os franciscanos, nessa época, lembrando que São Francisco de Assis é do século XIII, e ali já no final do século XIII, os próprios franciscanos, antes ainda da morte de São Francisco, já havia de alguma forma ramificado, não formalmente, mas na sua linha de pensamento, na sua ideologia, na sua proposta de vida. E foram os franciscanos da linha dos espirituais que resgataram o pensamento de Joaquim de Fiore. Porque esses franciscanos espirituais, eles queriam viver uma pobreza mais austera, seguindo o modelo de São Francisco de Assis. Bom, os franciscanos espirituais, eles identificaram-se com o pensamento de Joaquim de Fiore em meados do século XIII, mas radicalizando o seu ensinamento, a tal ponto de, por exemplo, acreditar que a ressurreição de São Francisco de Assis seria o início de uma nova era. Ou seja, Joaquim de Fiore nunca falou isso, mas eles radicalizaram ainda mais. Se teria então ali o tempo do Pai, o tempo do Filho, o tempo do Espírito Santo. O que marcaria o tempo do Espírito Santo seria a ressurreição de São Francisco. Ou seja, é um pensamento que foi levado ao extremo por esse ramo dos franciscanos, os franciscanos espirituais. É importante considerarmos que em Portugal os franciscanos tiveram uma influência muito relevante. Vejamos, por exemplo, a devoção a Nossa Senhora da Conceição. Você que é português ou que tem ascendência portuguesa, deve bem saber que tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, Nossa Senhora da Conceição é muito venerada por ambos os povos. São Francisco de Assis passou em Portugal, passou ali pela Península Ibérica, e em Portugal chegou ali no início do século XIII, por volta de 1213, 1214.
E em Portugal, seus frades ganharam um convento em 1217, ou seja, logo após alguns anos que São Francisco de Assis passou por Portugal. Existe um franciscano chamado Duns Scoto, que é do final do século XIII, que foi o grande defensor da Imaculada Conceição. Com isso, a devoção à Nossa Senhora da Conceição, em grande parte, se deve aos franciscanos. A devoção à Nossa Senhora de Fátima só aparece no século XX, 1917, né? Então, vemos por meio desse exemplo da devoção à Nossa Senhora da Conceição, como que os franciscanos tiveram uma forte influência em Portugal. Mas ao mesmo tempo, aqui já percebemos como o pensamento de Joaquim de Fiore chegou a Portugal, por meio dos franciscanos, que tinham essa influência relevante em Portugal, e sobretudo por meio dos franciscanos espirituais. Posteriormente, os franciscanos espirituais foram os primeiros religiosos de onde? Os primeiros religiosos missionários das ilhas dos Açores. Vejam, lembre-se que a cada programa eu falo dessas ilhas, porque elas de fato têm uma importância enorme para a origem da festa do Divino Espírito Santo. E se eu falei dos franciscanos como que ramificados, esses franciscanos espirituais foram evangelizar, foram os missionários nas ilhas dos Açores. Eles foram como que deixados de lado pela ramificação, pelo tronco principal dos franciscanos. Por isso que foram os franciscanos espirituais evangelizar, manter viva a religiosidade dos portugueses nas ilhas dos Açores. Entre o final do século XIII e o início do século XIV é quando acontece essa divisão interna dos franciscanos. E os franciscanos espirituais queriam fundar a sua própria congregação. Aqui a gente começa a entender o porquê que eles acabaram indo parar nos Açores. Imagine que você quer se separar do tronco, quer fundar sua própria congregação. De alguma forma você acaba sendo hostilizado, e ali então você é enviado talvez para os trabalhos mais difíceis da missão, que na época foi, algum tempo depois, né, foi evangelizar, foi ser missionário nas ilhas dos Açores, quando essas ilhas começaram a ser povoadas por ordem do rei de Portugal. E foi por volta do ano 1318, após um período de perseguição por parte dos franciscanos menos rigorosos, que o ramo dos franciscanos espirituais foram então declarados hereges e condenados à morte. 100 anos após, ou seja, meados ali do século XV, os franciscanos espirituais, com alguns dos primeiros colonos das ilhas dos Açores, que sofreram com seu isolamento de Portugal e da Europa, né, por assim dizer, levaram então o culto ao Espírito Santo para essas ilhas. Culto este que já estava enfraquecido em Portugal por causa das pressões da ortodoxia religiosa, e acabaram então reacendendo a festa do Divino nas ilhas dos Açores. Então vemos como a festa do Divino chegou nas ilhas dos Açores. De origem portuguesa, foi levada pelos colonos e pelos franciscanos espirituais que foram lá ser missionários, mas que tinham a influência do pensamento de Joaquim de Fiore, sobretudo do tempo do Espírito Santo, do tempo da era do Divino Espírito Santo.
E a praxe pastoral desses franciscanos espirituais nas Ilhas dos Açores foram manifestações religiosas e ações rituais e simbólicas relativas ao Espírito Santo, como fruto do pensamento de Joaquim de Fiore, que eles sofriam e, por assim dizer, então transmitiam isso aonde eram missionários, que neste caso foi nas Ilhas dos Açores. Enfim, termino aqui o programa de hoje, neste 5º dia, e te aguardo amanhã para darmos continuidade ao programa Você Sabia?